Fala galera, como é que vocês estão aí? Todo mundo bem por aí? Moçada, na aula de hoje a gente vai continuar, né, finalizar aí praticamente o assunto da geometria de posição com o paralelismo e com o perpendicularismo, né? São dois conceitos aí bem teóricos, são extremamente decorebas que a gente costuma dizer. Por quê? Porque esse assunto da geometria de posição, ele é um estudo muito teórico, né? A gente não tem equações, não tem nada assim para utilizar. Então, nessa parte, pessoal, atente-se a pegar apostila, pegar teoria que vocês têm, livros, né, para dar uma decorada nesse assunto. É literalmente assim, né? O entendimento dele é um pouco complexo, então a gente costuma dizer que é mais decorado do que o entendimento. Mas vamos lá, eu separei o primeiro exercício aí de paralelismo para a gente dar uma conversada. Ele fala assim, ó, se uma reta é paralela a dois planos secantes, quer dizer, um que está cortando no outro, né? Então ela é paralela à intersecção dos planos. Sim, olha aqui, ó. Essa figura que eu estou te mostrando, essa primeira figura à direita aqui, ó, essa que eu estou destacando até aqui para você, o que ela tem? Ela tem dois planos secantes e ela tem uma reta paralela, tá vendo aqui? Então, se uma reta é paralela a dois planos secantes, no caso essa reta R aqui, então ela é paralela à intersecção dos planos. Sim, né? Se for imaginar essa reta R, essa reta S, elas são com certeza paralelas, né? Isso sempre vai acontecer. Planos secantes, né, que eles estão um cortando o outro aqui, o plano alfa e o plano beta, como está apresentado aí. A gente tem o R e o S aqui, ó, bem na intersecção dos planos, são paralelos R e S. Legal. Letra B. Por um ponto não pertencente a um plano, existem infinitas retas paralelas a ele. Moçada, se você for imaginar um plano, né? Então eu vou pegar um plano aqui como exemplo. Estou imaginando um plano. E esse plano você tem um ponto, a gente não consegue saber o que está acontecendo nesse ponto, né? Porque o ponto ele não pertence a esse plano. Então, se esse ponto ele não pertence a esse plano aqui, com certeza a gente pode ter infinitas coisas acontecendo com ele. Então, nesse caso, você tem infinitas retas paralelas a ele. Mais um caso aí que você tem que imaginar, você tem que guardar isso na cabeça, ok? Letra C, ó. Por um ponto não pertencente a um plano, existe um único plano paralelo a ele. Esse é mais fácil da gente desenhar. Então eu desenhei aqui para você, ó, aqui embaixo, vou até dar uma aumentada nela. A gente tem um ponto P que ele não pertence ao plano alfa, né? Então ele está aqui, ó, plano alfa aqui embaixo, ponto P aqui em cima. Então, por um único ponto não pertencente a um plano, existe um único plano pertencente a ele. Então, o plano alfa, o plano beta aqui em cima, ó, paralelo ao alfa. Então, um único plano que é paralelo a ele. Ele está sempre em um único plano paralelo ao alfa. Não tem mais nenhum outro plano. Se você fosse desenhar um outro plano aqui em cima, paralelo aos outros dois, esse ponto ele não pertence a ele. Então, é uma regra única e exclusiva aí. Letra D. Se dois planos são paralelos, toda reta incidente em um deles é incidente no outro? Legal. Eu não desenhei essa figura em específico, mas olha para essa daqui. Tá? Essa daqui que eu estou destacando, a minha terceira figura aí à direita. Imagina somente dois planos, o plano alfa e o plano beta, ok? Então vamos lá. Se dois planos são paralelos, toda reta incidente em um deles é incidente no outro. Sim, o plano alfa e o plano beta eles são paralelos. As retas que estão incidindo em um estão incidindo no outro. Então a gente consegue imaginar isso. Essa figura que eu estou destacando aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, ela vai ser pertencente à minha letra E. Então, olha lá, um feixe de planos paralelos determinam sobre duas retas transversais pares de segmentos correspondentes proporcionais. Esse enunciado é o enunciado do Teorema de Tales, aquele enunciado famosíssimo que a gente sabe em que o segmento AB ele é proporcional ao PQ, assim como o BC ele é proporcional ao QR, assim como o CD ele é proporcional ao RS. A gente geralmente costuma estudar essa parte aí do Teorema de Tales lá no começo do ano, né, quando a gente está falando sobre a geometria. Então, na verdade, esse assunto de paralelismo ele poderia ser aplicado, né, à geometria de posição lá no começo do ano. Mas alguns materiais eles gostam de separar, né? Então a geometria de posição estudar ela um caso à parte. Na verdade, todos esses conceitos a gente já viu na geometria. Em algum momento aí da sua vida você já se deparou com eles. Pode ser que não seja desse jeito, né? Às vezes num exercício, mas um tipo desses exercícios você já resolveu na sua vida.
Então, essa letra E, ela é respondida pelo teorema de Tales, que está nessa figura aqui, ó, com os planos alfa, beta, gama, o sigma aqui bonitinho, ok? Então, sempre acontece isso. Bom, esse daqui é o meu conceito que eu tenho para passar para vocês de paralelismo. O principal, a coisa mais importante que nós temos do paralelismo são esses. Agora, sobre perpendicularismo, a gente tem alguns outros assuntos mais interessantes. Por exemplo, defina a reta perpendicular a plano. Eu deixei a reta aqui, ó, com o plano para vocês terem uma noção do que acontece, né? Mas a definição ela é um pouquinho chata. Defina a reta perpendicular ao plano. Como é que você pode definir isso daí? Essa figura que eu estou te apresentando aí, né? Essa reta R perpendicular ao plano alfa. A gente pode dizer que uma reta ela é perpendicular ao plano C e somente C, essa palavra é muito importante, hein? C e somente C, ela é perpendicular a todas as retas do plano que passam pelo ponto onde a reta intercepta o plano. Então, de novo, uma reta ela é perpendicular a um plano, C e somente C, ela é perpendicular a todas as retas do plano que passam pelo ponto onde a reta intercepta o plano. Em outras palavras, se você for imaginar essa figura aqui, ó, que eu estou destacando, essa reta R ela é perpendicular e você tem outras retas aí que também devem ser perpendiculares ao plano. Então, basicamente uma definição aí que é um pouco complexa, né, mas que todo mundo tem, acho que intuitivamente, alguém que já estudou a matemática, o perpendicularismo, sabe me dizer o que é uma reta perpendicular, ok? Então vamos a alguns exercícios aqui, ó. 2. Se uma reta, para a gente completar, né, já está completo aqui, mas só vou mostrando os exemplos. Se uma reta forma um ângulo reto com duas retas concorrentes, lembra, as retas concorrentes elas têm um ponto em comum, né? De um plano, ela é perpendicular a ele. Sim, olha a figura aqui, né? Então, vou te mostrar a figura, diminuir aqui um pouquinho, deixar mais para a esquerda. Então, essa figura que eu estou te mostrando aqui é justamente o que responde à letra A. Então, se eu tenho, olha lá, ó, a reta formando ângulo reto, né, de 90 graus, então essa minha T, formando um ângulo de 90 graus com retas concorrentes, ela é perpendicular a esse plano alfa aqui em questão. Então, a reta S, reta R, reta S são concorrentes, tem esse ponto P aqui em comum, e essa T ela está passando bem onde que ela é concorrente, tá vendo? Então, ela forma 90 graus, com certeza, letra A aí bonitinha. Letra B. Se duas retas são perpendiculares a um mesmo plano, então elas são paralelas entre si. Olha essa figura que eu estou destacando aqui para você. Você tem esse plano alfa, você tem uma reta S, uma reta S, R, uma reta S, né? Elas são paralelas, então se duas retas são perpendiculares ao mesmo plano, elas são paralelas entre si. Então se a reta R faz 90 graus com o plano alfa, reta S faz 90 graus com o plano alfa, a reta R e a reta S, elas são paralelas entre si. Bem tranquilo de imaginar isso daí também, né? Letra C. Se dois planos são perpendiculares a uma mesma reta, então eles são paralelos entre si. Olha a figura aqui, ó, tá vendo? Então você tem uma reta R, você tem um plano alfa sendo interceptado por essa reta R, que ela é 90 graus, né? Ela é perpendicular, né? O simbolismo aqui. O plano beta, com a mesma reta R interceptando e fazendo 90 graus, o plano alfa ele é paralelo ao plano beta. Isso é muito intuitivo, né? Muito intuitivo. Tem muitos brinquedos de criança que geralmente o pessoal tem um eixo, né? Você tem um eixo e você vai colocando eles paralelamente, né? Porque eles sempre vão formar 90 graus, eles sempre vão ficar na horizontal aí bonitinho. Então isso é muito fácil de se ver, muitos brinquedos têm isso, muitas aplicações aí com engrenagens acontece isso daqui também, tá? Nossa letra D. Se um plano contém uma reta perpendicular a outro, então eles são perpendiculares. Olha só, essa daqui eu não tenho nenhum exemplo aqui, mas se um plano ele contém uma reta perpendicular a outro, então eles são perpendiculares sempre, galera, não tem segredo. A gente costuma sempre dizer isso. Se você tem um plano que contém uma reta perpendicular a um outro plano, então eles são perpendiculares, eles fazem 90 graus entre si, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, né, vai fazer 90 graus entre os dois planos, plano aqui, então você tem esse caso aqui, perpendiculares, ok? Letra E. Se dois planos são perpendiculares, toda reta de um perpendicular à intersecção é perpendicular ao outro. Então, aqui a gente tem um exemplo. Essa figura aqui me demonstra justamente isso.
Se dois planos são perpendiculares, o alfa e o beta, olha lá, ó, toda reta de um perpendicular à intersecção, então a intersecção aqui entre os dois planos, o alfa e o beta, né? Alfa e o beta, essa reta AR ela faz 90 graus, né? Então é perpendicular ao outro. Deixa aí bonitinho anotado, mais um outro caso. Bom, galera, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Esse assunto, como eu disse, ele é bem complexo. Se você for querer se aprofundar nele, eu não recomendo. Eu acredito que em todos os vestibulares, principalmente do estado de São Paulo, ninguém mais cobra esses conceitos aí para vocês, mas está dado o princípio básico, estudem isso daí. Grande abraço e até os próximos.